Olá, sejam bem-vindos ao programa Educa-me, o programa de educação ambiental do Grupo A Hora. Hoje, nosso programa está aqui encantado, direto do Cristo Protetor. Afinal, fim de ano, nada melhor do que a gente estar num ambiente acolhedor, um ambiente que nos conecta com essa energia maravilhosa. E nós que temos o programa itinerante resolvemos vir para cá porque este local também tem uma importância na questão ambiental. O programa Educa-me, ele tem o patrocínio da Prefeitura de Lajeado, Banrisul, Corsã, Folito Fertilizante Orgânico, Heineken Tecnologia em Higienização, Grupo Fasa, Global Eco, MAC Serviços, Boqueirão Desmontes, Ecovale Acabamentos, Lorenzon Plásticos e Atlas. Lembrando que você pode nos acompanhar ao vivo pelo YouTube, A Hora TV, e pela rádio 102.9. Eu sou Jéssica Malman, vou ficar contigo nessa 1 hora de bate-papo. Comigo também está aqui a Lu, que durante esses 12 meses de programa nos acompanhou. Lu, tudo bem? Tudo bem? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui nesse ambiente, né, Jéssica? Um ambiente tão bonito, cercado de verde, né, que tem tudo a ver com educação ambiental também. Último programa do ano já, né? O último programa do ano, encerramos com chave de ouro nesse local maravilhoso, né? Exatamente. Por isso que a temática de hoje é o que já brotou e o que ainda vamos semear. A gente vai fazer um apanhado das ações de 2025, também falar do que nos espera para 2026. Esperamos que seja um ano muito positivo, com projetos maravilhosos. Ao longo do ano a gente já veio falando sobre isso, mas hoje, Lu, a gente trouxe 3 convidados que vão poder nos falar um pouco mais, não é mesmo? Especialmente na área de educação, né? Exato. E da rede escolar estadual. Então, a gente tem aqui conosco o Pablo Souto Palma, que é secretário executivo do Gabinete de Crise Climática, do Gabinete do Governador, Karine Barônio Cucioli, diretora da Escola Estadual Souza Doca, de Mussum, e a Grace Weschenfelder, que é a coordenadora da 3ª Coordenadoria Regional de Educação. Bom dia, diretora. Bom dia, é um prazer estar aqui hoje, encerrando, como você disse, com chave de ouro, né? Este ano que foi tão bom para nós da educação, a nossa escola, graças a Deus, está conseguindo, né, se reerguer novamente depois de tudo que passamos com os eventos climáticos e foi um ano muito gratificante para todos nós. Grace, olá, como está? Olá, tudo bem? Que bom estar com vocês, que bom estar nessa conexão aqui com a natureza, porque é preciso cuidar desse planeta, é preciso cuidar da nossa casa interior e também da nossa casa exterior. Então, estar aqui concretiza essa ideia do Educa-me também. Então, vocês estão de parabéns nesse sentido. Dizer que para nós, da educação, foi um ano realmente desafiador, mas muito bom. E vamos estar na parte da educação ambiental conversando com vocês um pouquinho do que foi isso. Bom dia, Pablo. Oi, Lu. Oi, Jéssica. É um prazer poder estar aqui nesse local aqui, de certa forma simboliza como que a gente consegue unir os esforços do desenvolvimento com a natureza, né? E como que a gente consegue educar as pessoas religiosamente e ambientalmente em um local aprazível, né? E que consegue colocar ao mesmo tempo, né, a conexão da natureza, do espírito e da educação e do conviver social, né? Parabéns para vocês, eu acho que foi uma bela escolha aí de título para o programa de hoje, porque de fato tudo que a gente sofreu desde 2024 motivou uma série de coisas que foram plantadas e a gente vai aí no decorrer de 2026, né? O governo do estado tem certeza que vai entregar, né? E vai brotar, né? E entregar muitas coisas que vão ser relevantes para o povo gaúcho aí no decorrer das próximas décadas. Lu, só antes da gente continuar o bate-papo, eu preciso passar uma informação importante para quem está nos ouvindo e assistindo.
quem tá no YouTube tá vendo a gente no sol, né? E quem tá nos Sim. escutando na rádio é de noite. Tá tudo certo. Nosso programa, por ser itinerante, a gente gosta de gravar ele no meio ambiente para que vocês possam ver melhor essas belezas que tem na nossa região, no Vale Taquari. Então, quem tá no YouTube, tá tudo certo, tá, galera? E nós vamos continuando por aqui. Isso aí. Então, a nossa temática de hoje, né, o que já brotou e o que ainda vamos semear. 2023 e 2024 foram anos desafiadores, especialmente 2024 em função das enchentes, né? E este ano foi um ano de reconstruir, de recomeçar, né? De organizar, reorganizar várias coisas, né? Agora a gente vai falar um pouco de educação e eu gostaria de começar então com a diretora do Souza Doca, né? Para falar um pouco como é que foi a situação lá na escola, como é que vocês estão, tá tudo correndo normalmente já? Ainda tem coisas por fazer? A gente teve um período assim, dá para se dizer bem desafiador, né? Mas assim, a gente está conseguindo sim voltar à normalidade, graças a Deus. Fizemos muito e temos ainda muito para fazer na escola, mas com a ajuda de muitos, a gente está conseguindo sim. Até a gente este ano, a gente foi escolhido para ser escola piloto, né? De fazer os planos de contingências, muito importante, eu vejo, que vão ser abertos assim para todas as escolas do estado, né? Então, assim, através da nossa experiência, do que a gente passou, de como a gente conseguiu, né, seguir mesmo com tudo que passamos, a gente então serviu de experiência para outras escolas, né, que caso vier a acontecer novamente, que a gente esteja mais preparado para enfrentar esses eventos que a gente não sabe ao certo se vai ter novamente ou não. A gente espera que não, mas se caso venha acontecer, com certeza, com esses planos, com essa preparação toda que a gente está tendo, que a gente teve e vai continuar tendo, né? Vai ser, eu acho que mais fácil de enfrentar tudo isso, com certeza. Vocês ficaram quanto tempo sem aulas? Olha, a gente ficou, na verdade, a gente foi atingido 3 vezes, né? Em setembro de 2023, depois em novembro de 2023 e maio de 2024, que foi a pior de todas, né? Então, assim, a gente ficou, na verdade, na primeira vez, eu acho que quase uns 2 meses sem aula, porque a gente tinha ficado sem energia elétrica na escola também, então não foi fácil de voltar, né? Mas a gente fazia aula remota, aula online, os alunos não ficavam desassistidos da educação, a gente fazia o máximo para conseguir, né, com que eles tivessem mesmo assim. A gente dava atividades também à distância, muitos vinham na escola buscar atividades e a gente foi levando assim, porque a gente sabe da nossa importância para a comunidade e que a gente fazia sempre o possível para voltar o quanto antes, né? Já em novembro foi um pouco menor, a gente conseguiu voltar antes, e em maio também a gente ficou um bom tempo sem aula, daí voltamos para o sistema remoto online novamente, né? E até que a gente conseguiu retornar do jeito que estava mesmo a escola, mas a gente viu que era importante a gente retornar e realmente foi muito importante o nosso retorno. Foi uma dinâmica completamente diferente, né? Talvez assemelhado com o da pandemia, com aulas remotas, né? A gente já tinha passado por essa experiência lá em 2020, 2021. E como os alunos reagiram a tudo isso? Porque o espaço, a escola é a segunda casa deles, né? Como é que eles reagiram a tudo isso? Como é que vocês conseguiram trabalhar também o emocional das crianças? Não foi fácil, porque na verdade não era só a escola, era a casa da maioria deles também. Muitos ficaram sem as casas, não tinham mais onde morar também, né? Estavam abrigados em casas de parentes, em outros locais que não eram deles também. Então a gente sempre tinha a ideia, a minha equipe toda, nós da escola, os professores, que a gente tinha que fazer da escola um lugar acolhedor, para que quando eles voltassem, eles se sentissem pertencentes àquele local, que é o local deles, né? Então, a gente mesmo com a escola não estando totalmente reorganizada, a gente voltou.
A gente pensou, né, no que fazer no primeiro dia para acolher eles, não foi fácil, porque não era só eles, eram os professores também, né, que estavam emocionalmente, assim, muito abalados, todos nós, né. Então, na verdade, era um dando força para o outro, né, os professores entre si, com os alunos, e até que a gente conseguiu. Retornamos, os primeiros dias não foram fáceis, mas a gente conseguiu, a gente seguiu em frente, a gente nunca desistiu. Acho que isso é o importante. Até eu acho que a maior lição de todas é que a gente nunca deve desistir das coisas, por pior que elas sejam. E a gente muitas vezes pensava, não vai ter solução, não vai dar certo, a gente não vai conseguir recuperar a nossa escola, porque a nossa escola sempre foi uma escola, por todas as direções que passaram, muito bem cuidada, a comunidade escolar sempre nos ajudou muito. Então era um lugar bonito, acolhedor, e a gente queria que voltasse a ser assim novamente, né? E a gente tem muita gratidão porque muitos nos ajudaram. O Estado nos ajudou, pessoas de fora nos ajudou também. Então, aos poucos, a gente está tornando nossa escola linda novamente, para que os alunos se sintam bem lá, pertencentes ao lugar. É o nosso lugar, é o lugar deles, onde eles compartilham conhecimento com os professores, entre eles. Então, a gente pode se dizer que agora, no final de 2025, a gente é muito feliz lá na escola novamente. Ela está linda, os alunos estão alegres, estão retornando, né, às suas rotinas, estão ficando novamente como eram, muitos voltaram para suas casas. Tudo está se ajeitando e se acomodando. Escuta, Karina, e dá um alívio ou uma segurança participar desse plano piloto para estar preparado para um evento climático como já aconteceu, dá um alívio para a escola, dá um alívio para os professores e até para os alunos participar desse trabalho junto com o governo do estado. Nossa, dá muito alívio. A primeira coisa que eu disse até para a nossa coordenadora Grace, que ela sempre está nos apoiando, a terceira CREA, assim, eu só tenho a agradecer a todos eles, todos os setores. Sempre nos acolheram muito bem, estavam lá para nos ajudar no que a gente precisava. A gente é muito gratos a eles também, eu sempre digo isso. A Grace é uma parceira valiosa que a gente tem, e ela sabe disso, da força que ela tem para nos ajudar, né? Então, assim, eu disse, no dia da primeira reunião que a gente teve, eu disse que bom vocês estarem aqui, ver essa mesa cheia de pessoas, é sinal que a gente não foi esquecido. Eu disse como é bom saber que a gente é lembrado por tudo que a gente passou e com certeza fazendo esses planos, né, a gente reviveu tudo que a gente passou e a gente viu que muita coisa a gente podia ter feito diferente, mas que no momento a gente não sabia realmente como fazer, e que agora sim, com esse plano, com essa preparação, a gente vai saber muito melhor como agir nessas situações. E até a gente foi apresentar esse plano lá em Porto Alegre, né, que teve uma reunião que a gente apresentou para outras 87 escolas, e eu disse para os outros diretores, façam desse momento um momento muito valioso e enriquecedor para vocês, porque a gente que já fez o nosso plano, a gente viu o quanto é importante ter e o quanto será importante para vocês também. Ter não só em relação a enchentes, a outras situações também que podem acontecer na escola, né? Vendavais, chuvas de granizo, até incêndio na escola. A gente não sabia como agir. E através desse plano, então, a gente fez treinamento já com bombeiros lá na escola. A gente sabe como tirar os alunos da escola, como evacuar as salas de aula, como a gente vai agir em cada sala, quem vai sair primeiro, quem vai puxar a fila, quem vai sair da escola, cada setor o que vai fazer. Então a gente passou por esse treinamento também. E a gente não tinha noção de quanto era importante, né? E agora a gente vivendo essa experiência, a gente viu que é fundamental, sim, ter planos de contingência nas escolas. Pablo, ouvindo esse relato, né, da diretora, ela é apenas um caso dentre vários que teve pelo estado, né? Vendo esse resultado positivo que ela está trazendo, qual é o sentimento? É o sentimento de que as coisas de fato, né, estão acontecendo no estado, né? Quando o evento de 23, os dois eventos de 23 e até o evento de 24 acontece, né? A cobrança sobre o estado é de que basicamente o estado tem um botão
em que tu aperta e as coisas se resolvem, né? E as coisas não acontecem dessa forma, né? A gente precisa, né? E esse exemplo ele é muito elucidativo de como que a gente começa as coisas de baixo, né? Na escola, deste exemplo especificamente, a gente vê que apesar, né, de ser um objetivo de plano de contingência da escola, todas as pessoas que saem dali levam aquele conhecimento para casa, né? Sim. Então, tu torna o Estado resiliente pela manutenção da escola, de fato, e pelo conhecimento que as crianças e os professores levam para casa, que quando um evento acontecer em 26, em 27, em algum momento, aquelas crianças vão conseguir entender a gravidade do momento e daqui a pouco vão conseguir, inclusive, instruir os próprios pais em como agir dentro dos processos de desastre, né? E tornam, né, de fato, a cidade e o estado mais resiliente, né? Esse é um papel muito importante do plano de contingência e a Secretaria da Educação, né, especificamente quando faz essa instituição da exigência e começa a dar ferramentas, isso é importante também, a gente tem a capacidade de não só cobrar, mas dar ferramentas para que as instituições públicas tenham a capacidade de, por si só, moverem seus processos, né? A gente cria um mecanismo que ele desdobra não só especificamente na escola, mas em toda a sociedade. Com certeza. Eu vou já deixar a pergunta para a Grace, mas ela vai ter que responder no segundo bloco, então vai dar um tempo para ela pensar. Eu quero que a Grace depois retome falando como é que é ser essa ponte, né, entre a região e o estado, que a gente fala com as escolas, todo mundo fala da Grace, da importância dessa conexão. Então vou dar um tempinho para te pensar e nós vamos para um rápido intervalo com o programa que você está assistindo, é o Educa-me, que tem o patrocínio de Banrisul, Prefeitura de Lajeado. Adote um cão castrado, microchipado, vacinado e adestrado no canil municipal pela Prefeitura de Lajeado. Corsã, a nossa natureza movimenta o Rio Grande. Folito, fertilizante orgânico. Nutre o solo, multiplica a vida e gera desenvolvimento sustentável. Heineken, tecnologia em higienização. Desenvolve produtos de higienização e sanitização de alta biodegradabilidade. Confira no site ou redes sociais Heineken Química. E Grupo Fasa, produção sustentável em busca de impactos sociais e ecologicamente positivos. Nós já voltamos. Estamos de volta com o programa Educa-me, programa este que tem o patrocínio e apoio de Global Eco, consultoria ambiental, MAC Serviços, a base da sua obra. Boqueirão Desmontes, mais de 15 anos de excelência em perfuração e desmonte de rochas. Acesse boqueirãodesmontes.com.br e saiba mais. Ecovale Acabamentos, design inovador e tecnologia de ponta. São decks ripados e rodapés em madeira sintética, 100% à prova da água e com 15 anos de garantia. Lorenzon Plásticos, sustentabilidade é o que nos descreve. E um mais novo patrocinador, a Atlas Brasil Calçados, que está conosco entrando agora em dezembro, vai seguir a jornada de 2026 com a gente. Então, bem-vindos, né, ao nosso time do Educa-me. Hoje o tema é o que já brotou e o que ainda vamos semear. No começo do programa, a Karina falou sobre a Escola Estadual Souza Doca, relatou um pouquinho sobre as suas vivências. O Pablo, que é secretário executivo do Gabinete de Crise Climática do Estado, deu um panorama geral. E aí eu já deixei a última pergunta para a Grace, que ela já vai entrar me respondendo, né? Grace, como é que é ser a ponte, né, entre Estado e região? Quais os desafios da educação? A gente consegue ser ponte quando a gente alinha a rede, quando todos falam a mesma língua. E é só assim, no alinhamento de rede, que a gente consegue implantar uma política pública.
Então, eu conversava com o Pablo agora, nós temos a implantação aqui na região de 7 planos de contingência, sendo o plano modelo do estado também é aqui da região da Escola Souza Doca, que tão bem realizou e vem realizando esse trabalho de plano de contingência, que são planos de contingência, né, Pablo, que já estão sendo elogiados no Brasil inteiro. É uma resposta que o governo do estado dá a futuras intempéries que nós não queremos que aconteçam, mas a pergunta não é fazer quando vem, na verdade, eles vão vir. Então, é estar preparado para isso, né? Então, o Estado não fica na sua bolha, ele vai e apresenta esse plano de contingência. E enquanto vocês conversavam, me dava vontade de participar, mas eu pensei, não, vou esperar a minha vez, apenas para contribuir no sentido de dizer que, na verdade, é a mobilização de vários pares em torno de um benefício para a sociedade, né? Vocês viram quando a diretora falava que eles já têm treinamento, quem eles juntaram nesse treinamento? A Defesa Civil, a Brigada Militar, o Conselho Tutelar, porque todo mundo tem contribuição nesse plano de contingência. Então, a diretora ontem da Escola Profissional de Estrela, ela me dizia, nossa, eu fiz uma reunião muito interessante, porque vieram todos esses entes da sociedade para dentro da escola para discutir o que fazer na hora que acontecer. Então, ninguém mais vai ficar desesperado o que fazer, como fazer, de que jeito fazer. Então, isso tem sido uma benesse muito grande, estamos muito felizes por conta disso. Karina, até falando dos bastidores, eu pude estar na escola, a gente fez uma matéria sobre o plano de contingência e algo que me chamou a atenção é que antes mesmo do governo do estado propor isso, a escola já se movimentava. Por que vocês iniciaram esse movimento? Porque a gente via que a gente precisava ter uma preparação, ter algo para que se acontecesse novamente, a gente tivesse como agir. Então, a gente organizou um grupo de professores que não eram atingidos pelas cheias, que não foram, e um grupo de pais que podiam nos ajudar. E a gente tinha mais ou menos criado a nossa estratégia do que fazer. O que cada um ia ficar responsável por qual setor da escola, e a gente ia fazer um treinamento com eles. E nesse meio tempo, tivemos a linda notícia de que a nossa escola tinha sido escolhida para ser, né, a escola piloto dos planos de contingência. E, na verdade, a gente já estava se mobilizando de uma maneira bem mais simples, né, mas de um jeito que a gente conseguia se mobilizar, para que tivesse algo de diferente quando se voltasse a acontecer, que a gente estivesse mais preparado. Então, veio ao nosso encontro, assim, muito bem toda essa preparação desses planos, assim, foi muito importante. A escola é o último lugar a fechar. A gente tem essa premissa básica, assim, até porque ela é o espaço que o aluno se sente acolhido, se sente escutado, se sente valorizado, sente a sua casa. Quando tudo, na verdade, lá fora está perdido, ele tem na escola a recuperação da sua dignidade e a gente tem um currículo todo adaptado para essas questões no Estado, algo também inédito, algo que vai trazer esse socioemocional do aluno em questão e do professor também, claro, porque como a diretora disse, assim, a despeito de Mussum, foram atingidos professores, a própria diretora foi atingida e precisava ser escutada também. A diretora várias vezes me ligava, ela dizia, Grace, não sei se eu tenho mais forças. Eu disse, tu tens. E ela pegava forças inimagináveis e tá aí, é uma grande diretora e mostra essa força justamente por ver que precisa fazer a diferença através da educação. De certa forma, a gente vê, né, no exemplo da Souza Doca, uma sinergia do que o Estado estava pensando e do que as pessoas lá na base estão executando, né? Então, o guia do plano de contingência vem justamente porque a gente já vê que uma série de escolas já entenderam essa necessidade e o Estado vem justamente para subsidiar, né? E
E não só isso, né? Porque a escola é um ente vivo da sociedade e daquela localidade, mas aquela localidade ela é maior que a escola, né? Então, qual é aonde entra o Estado? É olhar para a escola e olhar que a comunidade também precisa de um plano de contingência, né? Porque só a escola com seu próprio plano de contingência, ela é uma ilha isolada dentro do processo. Então, o governo do Estado, através de outros instrumentos, como, por exemplo, o programa Desassorear, que é um programa que trata de desassoreamento de rios, ele incute na entrega da verba para o governo municipal, que o governo municipal atualize o plano de contingência municipal, que dele vai conversar com o plano de contingência da escola. E a gente começa ali também, né, a criar um circuito fechado em que as coisas começam a, de fato, a passar de uma para outra e a gente, de fato, tem um estado e uma cidade resiliente, né, Grace? Percebo, Pablo, que a escola é um organizador social. Ela é um palco perfeito para a gente mobilizar a sociedade. E o Estado percebeu, teve essa sensibilidade de perceber isso. Não posso me furtar também de falar para vocês que o Estado, através da Secretaria da Educação, ele tem uma verba específica para quando intempéries ocorrerem, vendavais, chuvas fortes, ele alcança um valor para que a escola se recupere imediatamente, justamente para que não fique fechada. Lu, o relato dos três agora eu acredito que vem ao encontro de algo que a gente falou durante todo o ano, né? Sim. Meio ambiente, a gente até então pensava em algo separado, era isolado, era educação, meio ambiente, era o desenvolvimento das cidades, e hoje a gente percebe que o meio ambiente faz parte de nós. E antes parecia que as pessoas não tinham essa sensação, tu concorda? Concordo plenamente. Tanto é que o plano de contingência ele é muito abrangente. O Pablo recém falou, né, do desassoreamento, né? Então tem que cuidar do rio, tem que cuidar da mata ciliar, tem que cuidar do entorno, né? E tem que cuidar também das escolas, também tem que cuidar das pessoas. Então, assim, são vários braços, né? A Grace falava antes que são 7 planos, né? Então, de áreas diferentes, e é isso eu acho que o Estado está abraçando nesse sentido também, né, Pablo, de ter vários projetos para alcançar tudo isso, essa recuperação não só das pessoas, mas a recuperação ambiental também, né? De fato, a gente tem talvez um exemplo talvez mais notório é os diques de Eldorado, assim, se discute muito no estado do Rio Grande do Sul, tem que fazer dique em Eldorado, tem que fazer dique em Porto Alegre, na região metropolitana. O estado do Rio Grande do Sul está contratando um estudo que é o estudo que subsidiou a escolha do dique como uma solução de sistema de proteção contra enchentes em Eldorado especificamente. O estado do Rio Grande do Sul está contratando um estudo semelhante aqui para o Vale do Taquari, que é um estudo que, dentro do seu escopo inicial, determina algumas condições, né? Mas, a grosso modo, ele diz quais são as soluções que o Vale do Taquari pode executar para que a gente minimize ou tenha um sistema de proteção efetivo contra a cheia, especialmente. E ali cita plano de contingência, cita toda essa discussão, né, que a gente faz inicialmente aqui dentro de um setor, que é um setor extremamente importante, um organizador social, como a Grace falou, mas o Estado traz aqui para um ordenamento macro, né? E esse é o objetivo do Estado, né? Olhar o individual, né, a escola, olhar a cidade, mas olhar a região também, porque, via de regra, a gente tem dificuldade como organização, né, como sociedade, dificuldade de organizar Encantado com Mussum com Estrela, com Colinas, e tem uma dificuldade, assim, de maneira geral, de conseguir organizar a sociedade territorialmente como região, né? Então o Estado vem e, através desse Estado, diz, quais são as soluções que não são pontuais, elas são regionais e a gente vai conseguir executar para que a gente tenha uma sociedade mais preparada. E uma delas, de fato, né, já posta dentro do termo de referência, são os planos de contingência a nível um nível regional, né? Porque a gente sai aqui do nível da escola, passa para o nível municipal, passa para o nível regional. O plano de contingência, de fato, ele é um elemento muito robusto, mas ele tem diversas etapas, assim como tem as 7 etapas dentro da escola, e assim a gente vai até que a gente tenha um plano que consiga melhorar aquilo que a gente vem melhorando com o tempo, que é a resposta quando o evento acontecer. Isso, e a gente vai ter em todas as escolas da região e de todo o estado. Existe algum critério que vocês utilizam para escolher as escolas modelos?
as que passaram por um evento climático, né, e algumas que já possuem o interesse em querer fazer, né? Mas aqui, pelas nossas, as que passaram por alguma intempérie são as escolhidas. Até, né, teve talvez as que sofreram mais, elas inclusive foram relocadas, né? Porque tiveram, né, destruições que Sim. de fato não conseguiram fazer com que elas se mantivessem lá, como por exemplo lá em Estrela, né, especialmente em locais onde teve a zona de arraste ali, onde de fato algumas instituições não podem mais ficar, né? Mas como a Grace falou, né, tu concilia o interesse, né? Concilia a vontade, né? Não adianta também o Estado impor, né, sobre uma escola que não tem interesse, né? Mas de fato o que a gente tem encontrado é todo mundo muito disposto, porque sentiu, né, como é necessário um instrumento desse para organizar sua vida melhor, né? Com certeza. Grace, a gente fala muito dos planos de contingência, mas tu percebe o que mais as escolas têm demonstrado, né? Para além dos planos de contingência, elas têm feito outros projetos? Bastante. Vocês falaram muito bem, durante todo o programa já, a questão do cuidado com o meio ambiente. Então, eu vejo um maior olhar para essa questão do meio ambiente, abraçando projetos, mas nem digo tanto quantitativamente, mas qualitativamente. Eu percebo que o projeto que é abraçado, ele é realmente vivido, ele é entendido na sua íntegra. O meio ambiente, ele precisa fazer parte do conjunto de habilidades e competências que nós temos em sala de aula. Porque, como eu também referia, a gente precisa cuidar da gente e do lugar que a gente vive. Eu entendo que a nossa jornada, por exemplo, de ser professor, nós estamos nos tornando melhores. E as enchentes, a pandemia vieram para mostrar que precisamos também ser melhores. E isso diz respeito à nossa função de escola, de sermos escola, sermos uma escola melhor. Querendo ou não, os alunos são multiplicadores, né? Tudo que se faz na escola tem a chance de se multiplicar nos lares, né? E eu acho que isso é importante da educação ambiental, né? Que a gente fala tanto, o que a separação do lixo que é feito na escola, o aluno também leva para casa, né? Tem esse efeito, né, esse efeito cascata, vamos dizer assim, né, que vai indo e vai indo para a família, vai indo para os amigos. Tem essa questão toda também, né, Grace? É O muito Pablo quer falar forte, também. desculpa, Fica à vontade. é muito forte aquilo que eu ensino na escola, como isso reverbera fora dela, né? É, como eu dizia, da organização social. O que eu passo adiante da escola é aquela coisa também do aluno copiar o professor, né? Vem disso, quem não se lembra disso, né? O adolescente, ele tem uma voz muito potente lá fora, ele consegue... Na COP, por exemplo, agora a secretária contava para nós, ontem, num evento que estávamos, que o interlocutor principal foi um aluno nosso da rede pública estadual, debatendo de igual para igual com os maiores nomes que tem no meio ambiente do mundo, falando em inglês, discursando assim e colocando as suas opiniões. Quer dizer, o nosso jovem tem muitas ideias e a criança copia os exemplos, enfim, vejam como a escola ela tem um papel fundamental. Pablo, o nosso tema, né, o que já brotou e o que ainda vamos semear. O que o Estado vai semear para 2026? Esse exemplo que eu acabei de referir aqui de um estudo que está sendo gerido para todo a bacia do Vale do Taquariantas, né? Talvez seja um elemento de novidade, né? Ele vai ser licitado aí no início do ano que vem e ele traz uma série de conceitos que a gente tem hoje eles fragmentados, né? A gente tem um estudo dos planos diretores aqui de uma parte do Vale do Taquari, a gente tem alguns estudos em Lajeado, tem ali um estudo sobre desassoreamento da parte baixa do Taquari. Então o objetivo é que a gente, né? E talvez isso é complexo, né? A gente
o exemplo do plano de contingência das escolas, eu acho que ele é muito relevante para isso. É ter o Estado tem que ter a sensibilidade de ouvir, né, por vezes a demanda da sociedade, né, e entender entre várias opções e talvez preterir algumas em detrimento do que a comunidade, né, está clamando, né? Então, e o plano de contingência, especificamente nesse exemplo, ele é muito relevante, né? A sociedade estava pronta, estava madura, né? O Estado teve a capacidade de enxergar a maturidade disso aí e executou a ação, né? Então, esse plano que a gente faz aí pela Secretaria da SEDUR, né, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, ela tem o objetivo justamente de fazer isso, né, de que o plano de contingência não fique sozinho como um elemento dentro do processo de resiliência, né, ele seja uma parte que fortaleça o todo, né, e esse é o papel do Estado, né, conseguir entender isso aí e materializar isso em coisas que daqui a pouco as prefeituras e as escolas não têm condição de fazer isso de forma isolada. E é um jogo também, porque o pessoal tem que ter paciência para que as coisas sejam executadas, porque não é só executar, tem que ter uma estratégia por trás desses planos, né? O governador fala isso, né? E se eu pudesse, eu apertaria um botão e resolveria todos os problemas que a gente tem. Mas esse botão não existe, né? Esse botão, ele é um exercício de paciência, um exercício de conversa, de troca. De vez em quando de ouvir coisas que a gente não quer ouvir, de críticas, né? De coisas, de fato, de erros que acontecem, né? De acertos, e tu tentar equilibrar aquilo no meio do caminho, né? E ninguém, apesar de vários lugares no mundo sofrerem coisas parecidas conosco, nenhuma solução é implantada de maneira definitiva e igual, né? Então, esse é um processo de construção. E ele não é simples, né? Ele é doloroso, né? Ele é doloroso pelo que a gente passou e o caminho também é doloroso, né? Não é fácil dispor do tempo para ir lá discutir o plano de contingência fora do horário. Não é fácil mobilizar pessoas que depois de um tempo esquecem, não, agora não vai ter mais esse evento. As coisas não são simples, elas demandam tempo e interesse e vontade das pessoas que fazer. E nem sempre manter essa motivação, assim, ela é muito fácil de fazer, né? E o Estado, né, tenta, e as pessoas tentam, e de vez em quando a gente fracassa, mas a gente tem que levantar e ir de novo, né? Até que a gente consiga ter o resultado final do jeito que a gente espera. É por isso que eu disse que eu acho que nós estamos melhores, Sim. porque ninguém ganhou nada a mais para fazer esse plano de contingência, né, diretora? Foram horas além, mas por que espírito? Justamente pelo espírito de ajudar os próximos, ajudar a escola. Então, foi um pedido assim que se fez para as escolas, uma mobilização que se fez, se foi a Porto Alegre, mas justamente por esse espírito de resiliência e de ajudar o próximo. Isso, e o plano de contingência da escola, ele não tem fim, né? Ele é um elemento vivo, né? Porque daqui a 3 meses se constrói um outro edifício diferente, perto da escola tu já muda, né? Tu tem uma alteração na rota da frente da rua, ela muda já muda tudo. Então ele é um elemento que tu precisa estar constantemente instigando as pessoas. Isso é Entram novos desgastante. alunos. Entram novos alunos, saem professores, e é instigante isso, né? E não é simples, né? As pessoas precisam de bastante dedicação, né? E precisam entender que aquilo vai ter um fruto em um momento. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre as expectativas de 2026, que está quase aí, mais alguns dias estamos no ano novo. Nós vamos para um rápido intervalo. Você está acompanhando o programa Educa-me, que tem o patrocínio de Banrisul, Prefeitura de Lajeado. Adote um cão castrado, microchipado, vacinado e adestrado pelo Canil Municipal da Prefeitura de Lajeado. Corsã, Nossa Natureza, Movimento Rio Grande. Folito, fertilizante orgânico, industrializar de forma responsável e segura para o desenvolvimento sustentável. Heineken Tecnologia em Higienização, desenvolve produtos de higienização e sanitização de alta biodegradabilidade. Confira no site ou redes sociais Heineken Química. Grupo FASA, produção sustentável em busca de impactos sociais e ecologicamente positivos. E Global Eco, consultoria ambiental. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos.
Estamos de volta com o programa Educa-me, programa este que tem o patrocínio de EMAC Serviços, qualidade, economia e eficiência. Todos esses atributos estão reunidos nos projetos da MAC Serviços. Boqueirão Desmontes, há mais de 15 anos, abre caminhos para o desenvolvimento do nosso Rio Grande. Ecovale Acabamentos combina a beleza da madeira natural com a durabilidade do Super WPC. Soluções inovadoras para transformar seus espaços com sustentabilidade e elegância. Acesse ecovale.ind.br. Lorenzon Plásticos, sustentabilidade é o que nos descreve. E Atlas Brasil Calçados. Último programa do ano, último bloco já para falar sobre o que já brotou e o que ainda vamos semear. Lu, chegou o momento da gente semear, né, para o ano que vem. É Vamos isso aí. perguntar para os nossos convidados as expectativas para 2026. Isso aí, nós já do Educa-me já estamos fazendo as nossas projeções e já Exato. montando novas estratégias, novidades, né? Isso Mas não vou dar spoiler. Ainda não dá para dar spoiler. Tem que seguir as nossas redes sociais. pra Isso ficar aí, sabendo, né? isso aí. Então, eu gostaria de ouvir então da diretora, né? Quais são as expectativas para o ano que vem? O que vocês preveem de ações, de obras, enfim, como é que vai estar a General Souza Doca para 2026? A gente tem boas expectativas para o próximo ano. Espero que seja tão bom assim para a gente quanto foi este ano, porque este ano, apesar de tudo, né, foi um ano bom de reconstrução. A gente evoluiu muito na escola, com certeza. Até a gente recebeu ontem, fomos escolhidos, né, como uma das escolas destaque do Rio Grande do Sul na educação. Coisa boa, Um parabéns. grande orgulho para nós. Fui ontem lá, fui chamada 2 vezes. A gente teve destaque no SAEB e também como escola resiliente, que eu acho que mostra tudo isso, né, que está sendo construído aos poucos e com a ajuda de muitos. Da SEDUC também, da terceira coordenadoria. A gente pode dizer que assim a gente realmente não foi esquecido e que a gente tem uma parceria, por isso que está dando tão certo. Eu vejo que a educação do Estado está mudando muito e para melhor, com certeza. A gente se sente agora assim mais visto, mais valorizado. Então, isso também nos dá forças, né, para seguir cada vez melhor. E assim, para a escola, a gente vai continuar, sim, com certeza, ainda em obras, melhorando a escola, com as verbas que vêm do Estado também, do Agiliza Eventos Climáticos, né, que muito nos ajudaram e com certeza ainda vão nos ajudar. Então, o que temos para fazer, com certeza, a gente vai sim ter ajuda novamente. E quanto aos alunos e professores, a gente está com uma grande expectativa de que será um ano brilhante para nós, com certeza. E espero assim que não aconteça outros eventos, né? E que se vier a acontecer, com certeza, então, a gente, através dos planos de contingência, que a gente está ainda em fase também de construção, né, de aprimoramento, de aprendizagens, que a cada dia a gente tem um novo aprendizado, contudo é assim na vida, né? Com certeza a gente vai estar mais bem preparado, então, para lidar com essas situações, caso volte a acontecer. Que bom, né? Que bom ouvir isso, né? Um otimismo, isso é muito importante. Eu acho que dá um ânimo para que reverbera também para os alunos, para os professores, né? Se a líder está otimista, né? Os seguidores também vão estar, Com né? certeza, porque eu vejo que nós, como líderes, até a Grace muitas vezes me dizia, porque eu também fui muito afetada, toda a minha família, e parecia que não tinha mais de onde tirar forças em certos momentos. Mas eu lembrava da palavra de muitos e que me diziam, tem que ter força, tem que seguir. E eu lá como líder, eu via que se eu caísse, se eu desanimasse, como seria dos outros? Dos alunos, dos profs, dos familiares. Então, apesar de tudo que eu estava sentindo, eu procurava sempre me manter forte, ali na minha posição de líder. Porque eu vejo que se um líder não está à frente de sua comunidade, a gente não consegue. Então, aprendi muito com isso, que apesar de tudo, a gente tem que ser forte, porque de um jeito ou outro a gente acaba de uma maneira ou outra conseguindo enfrentar, né, os obstáculos, por piores que sejam. Se a gente não lutar, não acreditar, a gente não consegue, com certeza. É isso aí, olha só, Grace, outra liderança. Isso, da líder regional, vocês vão ter muita motivação.
nós vamos colher o alinhamento que nós propusemos no ano de 2025, justamente para implantar mais coisas. Vamos investir no Agiliza bastante, né, diretora? Porque esse recurso veio através do nosso governo do estado, está sendo bem usado nas escolas. Nós temos questões do tempo integral, o ensino médio, que vão acontecer na região. Então, nós trabalhamos muito essa questão das provas exteriores. Vamos buscar entender que isso não é um número somente, mas que isso é aprendizagem do aluno, é o que efetivamente aconteceu, o que ele aprendeu, que nós queremos um aluno realmente que saia da nossa rede pública estadual com aprendizagem. Esse é nosso esforço. Pablo, o Estado, a gente sabe que fez várias movimentações já, os desafios continuam, mas 2026, pé direito. Com certeza. O evento de 24 ele trouxe, né, uma questão financeira, que foi o não pagamento da dívida que o Estado deve para o governo federal. Isso foram 14 bilhões que foram, de certa forma, injetados na nossa economia e é o que transforma o processo, né? Então, o Estado do Rio Grande do Sul é um canteiro de obras hoje. Ele vai se tornar o estado mais capaz de responder a eventos climáticos extremos com essas obras. E algumas obras, elas não são obras que tu consegue ver, né? São obras como o plano de contingência da escola, em que tu torna a população mais resiliente. E o estado do Rio Grande do Sul está se transformando. As pessoas vão vir morar aqui sabendo que esse é um estado que sabe enfrentar esse evento, né? A gente vinha conversando, né, Lu e Jéssica, antes do programa, e ontem, né, teve um evento climático, não extremo, mas teve um evento climático adverso aí, em que o estado usou uma ferramenta chamada Cell Broadcast, em que ele avisou as pessoas que aquele evento ia acontecer e disse qual é o horário que ia acontecer. Isso para nós era inimaginável há 2 anos atrás. Sim. A gente reclamava que a gente não sabia que ia ter enchente no Taquari, que é um evento extraordinário. Então hoje o estado do Rio Grande do Sul já consegue mostrar para nós que ele acerta o horário e o tempo de duração de um evento que nem é tão extremo. Então o estado está mais preparado. O estado tem várias estruturas que vão ser construídas e vão ser efetivadas ao decorrer de 2026, que vão dar a capacidade do plano de contingência funcionar, né? Porque se a gente não tiver a previsão e o alerta de forma efetiva, não adianta a gente ter um plano de contingência porque ele não sabe quando agir. Então o estado fez o seu trabalho de casa, né? E fez o seu trabalho de casa lá antes de 2023, quando o governo do Sartori e o governo do Eduardo Leite conseguiram sanear as finanças do estado, porque se a gente não tivesse saneado as finanças do estado, a gente não conseguiria ter esse aporte de dinheiro financeiro, mesmo que seja um aporte provisório do dinheiro de não pagamento da dívida, a gente não conseguiria executar tudo que a gente está fazendo. Então esse é um evento que começou muito antes do evento climático de 2024, com o saneamento da dívida pública, né, pagando os funcionários em dia, tendo poder, né, de investimento, e nos trouxe até aqui, né? E esse exemplo de ontem é muito emblemático, né? A gente conseguiu chegar até aqui para dizer para o cidadão do estado do Rio Grande do Sul que amanhã às 3 horas fica em casa, se abriga, porque vai ter um evento climático. Isso é para nós muito gratificante, né? Mas o caminho não... A gente tem muita coisa para fazer, né? Mas isso aí mostra que a gente está no caminho certo. E 2026 vai ser um ano de êxito e de muita entrega pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. Com certeza. Karina, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso programa. Um prazer te receber lá de Mussum, né, para cá. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando, né, sobre o que aconteceu conosco e de como estamos agora, de como tudo melhorou, né? Então é um grande prazer estar aqui, com certeza. Agradeço muito o convite. Grace, nossa parceria de sempre, muito obrigada por estar aqui com a gente. Isso, parceria é o que resume. Obrigada, meninas. Obrigada, meninos também, Evandro, Isaac, aí do outro lado. Muito obrigada.
Pablo, muito obrigada pela tua vinda de Eu- Porto Alegre para cá. Eu que agradeço, né? A gente vê exemplos, né, como a Karina e a Grace aí, que são exemplos notórios de que a gente precisa das pessoas para que as coisas aconteçam, né? Sem pessoas que nem essas duas aqui, certamente todos esses avanços que a gente mostrou até hoje não teriam acontecido. Então, muito obrigado ao Grupo A Hora para poder mostrar o exemplo dessas duas pessoas aí que fazem diferença na nossa sociedade. Muito bem. Lu, chegamos ao último. Então é isso, né? Dezembro. Agora é. Uma parceria nesses 12 meses. Sim, igualmente. Foi muito bacana. A gente trouxe vários assuntos, né? Vários temas, sempre tratando, né, da temática principal, que é a educação ambiental, que é o meio ambiente. Que é a nossa missão, né? Que segue para o ano que vem, segue para os próximos anos. O Grupo A Hora tem se mostrado muito preocupado com isso. É uma dinâmica que a gente vivenciou na prática, nos bastidores, a gente viu e continua vendo, né, a movimentação e vamos seguir falando sobre isso. Em nome do Evandro, quero agradecer a toda a equipe técnica que nos apoia para que a gente consiga chegar nesses lugares itinerantes. Cada vez que a gente diz, Evandro, nós vamos para tal lugar, ele olha, meu Deus, lá vamos nós. Mas é ele que faz acontecer. Também agradecer ao Isaac, que nos auxilia nas intermediações, convidando o pessoal para estar aqui no bate-papo. E, claro, agradecer a vocês que nos acompanham durante todo esse ano. E eu não posso esquecer de agradecer aos nossos patrocinadores, que é a Prefeitura de Lajeado, o Banrisul, a Corsã, a Folito Fertilizante Orgânico, Heineken Tecnologia em Higienização, Grupo Fasa, Global Eco, MAC Serviços, Boqueirão Desmontes, Ecovalha Acabamentos, Lorenzon Plásticos e Atlas. Uma equipe grande, né, Lu? Uma equipe que aposta em meio ambiente. Né? Que acredita. Nós vamos ficando por aqui. Desejo a todos vocês um bom fim de ano, que 2026 seja um ano renovador, né? Que a gente consiga forças e energias para seguir nessa caminhada, que o meio ambiente nos presenteie com essas belezas naturais. Como vocês que estão acompanhando aqui no YouTube podem ver, a gente está aqui junto aos pés do Cristo protetor. A gente vai aproveitar o fim do programa, pedir bênçãos para as nossas regiões, para todo mundo seguir em frente. E nos vemos em 2026. Um ótimo abraço e até mais.